Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas espalhados pelo mundo. Estamos aqui para o segundo episódio do nosso Sindicast. Estamos animados. A gente gostou muito de fazer o primeiro episódio, foi muito emocionante, uma experiência muito interessante e esperamos que vocês tenham gostado também. Hoje é um dia bastante importante que a gente resolveu tocar num assunto muito denso e é um assunto que tem sido tema do governo federal, que é o combate ao assédio e à discriminação. E esperamos que com o episódio de hoje a gente possa evoluir um pouco mais no que vocês conhecem sobre o tema. Eu quero aproveitar essa introdução agora para fazer um pequeno esclarecimento. Várias pessoas comentaram depois do primeiro episódio que sentiram falta da gente ter mencionado que ia fazer algum tipo de episódio, algum evento que fosse tratar da reestruturação do regime jurídico com o qual a gente tem trabalhado. A gente vai fazer sim, vai fazer um episódio extra, ainda não está marcado. Marcaremos com os nossos consultores, falaremos de todos os assuntos das carreiras e tudo mais. E fica como vem aí, tá bom? E assim que a gente tiver uma data, a gente avisa. Eu estou aqui acompanhada, como sempre, da nossa querida vice-presidente, Gabriela Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui de novo, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. A gente achou muito legal fazer o primeiro episódio e hoje o tema é denso, mas a gente espera trazer um pouco de, não vou dizer leveza, porque é impossível, mas acho que quanto mais conhecimento a gente tem, menos pesado ou menos problemático o tema se torna, né? Então, falar de assédio sempre pode causar gatilhos, então a gente vai deixar também essa espécie de, enfim, esclarecimento. Se for alguma coisa que vocês não se sintam confortáveis, enfim, vai ficar, infelizmente, fique só na apresentação, mas de toda forma é isso. Vamos tratar aqui hoje, a gente está, né, Ivana, com uma especialista. Exatamente, com a Mirelle Jacob, nossa consultora. A Mirelle também faz parte da consultoria que a gente contratou para trabalhar na reestruturação do regime jurídico do Serviço Exterior Brasileiro. A Mirelle é uma especialista no enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público, sabe muito sobre o assunto e tenho certeza que vai nos trazer muitas informações importantes sobre o tema. Sim, muito obrigada, Ive, Gabi. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Dentro do possível, vamos tentar trazer leveza ao tema e também um pouco mais de técnica para talvez ajudar a esclarecer um pouco as coisas por aí. Legal. Eu acho que o primeiro ponto é o que é assédio, né? Porque a gente vai falar de um tema, vamos definir. Acho legal, Mirelle, se você puder definir para a gente o que é assédio. O que é assédio moral, qual a diferença do assédio moral para o assédio institucional, também discriminação, enfim, como que esses três conceitos transitam também dentro da legislação de hoje. Como são as definições que nós temos sobre esses temas? Bom, então vamos lá. Para a gente começar, Gabi, o que é o assédio? E aí vocês vão perceber que eu sempre vou trazer algum ponto inicial, algum disclaimer, né? Então aqui nós estamos tratando do assédio laboral, né? Do assédio no local de trabalho, né? Porque existem outras formas no transporte público, então para a gente trazer esse recorte inicial. Considerando esse recorte, o assédio ele nada mais é do que uma violência que ocorre, né? Que é oriunda das relações de trabalho. Apesar de ser uma frase curta, ela traz alguns elementos importantes para a gente. O primeiro é que assédio é violência. Isso é importante para a gente perceber, primeiro, a estrutura dos conceitos e aqui especificamente, né, no âmbito do MRE e no âmbito do serviço público, os conceitos são muito relevantes, porque vocês estão dentro, né, de um sistema completamente regido pelo princípio da legalidade, então a gente tem essa aderência maior, né, esse cuidado maior conceitual. Então o assédio ele é uma violência e assim ele é tratado e ele é oriundo das relações de trabalho.
Por que estou dizendo oriundo? Porque o direcionamento que a gente tem hoje da OIT é de não vincular o assédio laboral ao local físico do trabalho. Então, ele pode acontecer tanto dentro do espaço físico, online, dentro da jornada, fora da jornada. O que vai caracterizar o assédio é se essa relação ou aquilo que desencadeou, né, aquele encontro que desencadeou foi oriundo de relações de trabalho, né? E aí também uma outra coisa importante que a gente vai falar ao decorrer, que é esse assédio que a gente trata aqui, a perspectiva que eu vou trazer é a perspectiva jurídica, ou seja, o que para o direito é assédio. E já trazendo a perspectiva de que o direito não dá conta de tudo, e a gente vai conversar sobre isso hoje, então é importante a gente entender do que ele dá conta e o que ele leva para ele, né, o que entra ali na órbita jurídica, né, para que a gente consiga ter essa compreensão. Então é como se a gente tivesse uma violência, igual a gente tem a violência que acontece em decorrência de relacionamentos íntimos, e a legislação pontuou, isso é uma violência doméstica. É o mesmo caminho traçado para esse assédio que a gente está falando. Então é uma violência, mas a qualificadora, digamos assim, dela é a relação de trabalho. Entendi. E nesse contexto, Mirelle, como que é a discriminação e o que seria o assédio institucional? A gente entende assim, leigamente, né, vai dizer que o institucional é aquele que acontece em decorrência da estrutura da instituição ou é aquele que a instituição perpetua? Podia explicar para a gente do que se trata? Não, porque para não se haja uma confusão entre assédio institucional e assédio estrutural. Por exemplo, existe uma definição do que seria um assédio estrutural ou o assédio institucional abarcaria o que seria o assédio estrutural? O que você pode explicar para a gente sobre isso? Uhum. Bom, você até tinha comentado sobre a questão das legislações, né? Então acho que aqui vai ser oportuno. Qual que é a nossa situação hoje em termos de regulamentação legal? Para o Serviço Público Federal, para o Executivo Federal, não há ainda uma definição legal desses conceitos. Por quê? O que vocês têm lá de infração administrativa, né, que vai estar ali os deveres, proibições no 8.112, não tem, né, essa menção ao assédio, né? E também na estrutura ali não teria o conceito, teria uma menção, porque são tipos administrativos mais curtinhos, né? Então, hoje, de alguma maneira, está livre o conceito e o entendimento. O que eu utilizo quando eu vou realmente ajudar a prestar consultoria para o Judiciário, a Resolução 351, para o Executivo também tento seguir a Resolução 351, que é a resolução responsável por instituir a política de prevenção e enfrentamento ao assédio no sistema de justiça brasileiro. E essa conceituação, ela de alguma forma foi sendo revista pelo CNJ de acordo com o que as comissões foram levando, e é o que eu considero hoje o conceito mais adequado. Então, repetindo, estamos falando de conceitos jurídicos, porque às vezes numa psicologia social, em outra área, vai ter um outro conceito. Para eu chegar, então, né, no que a Gabriela está falando do assédio estrutural, eu vou começar pelo moral e o sexual, a gente vai falar de discriminação para dar uma organizada. Uma coisa antes de falar sobre os conceitos que eu sempre menciono. No meu entendimento, como quem trabalha diretamente com esse tema todos os dias, é que o mais importante é que as pessoas entendam o que é uma violência. E também que as pessoas entendam o que é a discriminação. Eu vou falar mais adiante detalhado. Por quê? Essa coisa de ficar vertical, horizontal, todos esses detalhes e a criação de novos conceitos ajuda muito pouco. Porque eu entendo que a responsabilidade de fazer o enquadramento detalhado é da correição, né, é da atividade disciplinar, não do servidor. Né, ele já está tendo que lidar com uma violência. E aí pedir que ele faça todo esse enquadramento não me parece algo razoável. Eu acho que com a sua experiência, assim, uma coisa que seria muito interessante a gente comentar para quem nos assiste é que a gente está tratando aqui no Itamaraty desse assunto há muitos anos, né? A gente tem levantado esse assunto, o Síndico Itamaraty tem tratado desse assunto
desde muitos anos atrás, quando fez a primeira pesquisa sobre o assunto, e proporcionamos aí a criação da CEPADIS e tudo isso que foi uma introdução. Mas é muito bom, de certa forma, ainda que seja um assunto tão triste, que a gente saiba que não estamos sós, né? É uma violência, como a Mirelle está falando, é uma violência que é sofrida não só dentro do Itamaraty, mas em vários órgãos da administração. Tanto do Executivo Federal, quanto do Judiciário, o que não falta é exemplo, infelizmente. Então, assim, isso é importante pontuar também, né? Porque às vezes a pessoa fica ali ensimesmada ou pensando só na sua instituição, ai, que horror, eu trabalho num lugar tão doente, eu trabalho num lugar que me faz mal, sem saber que, infelizmente, é uma política que não foi adotada pelo governo e que agora há um início de tentativa de combate, de enfrentamento desse tema, para trazer um ambiente mais saudável para os servidores. Porque o servidor que sofre assédio é um servidor doente, permanentemente. A gente sabe disso. Então, é importante enfrentar o assunto, é importante conhecer o assunto, é importante falar dele. Dói muito. Várias pessoas, a gente tem aí a nossa segunda pesquisa em andamento, várias pessoas comentando o quão difícil é responder a pesquisa, porque você vai ali naquelas memórias, revive traumas que você prefere esquecer. Mas é importante, é construção, é assim que a gente vai fazer as coisas melhorarem, né? Com certeza. E esse ponto é relevante também, que onde não há um olhar adequado para os conflitos, vai haver violência. É muito difícil, seria um caso muito diferente e especial, que um ambiente sem um olhar adequado e que esteja aberto a ver o conflito como oportunidade de transformação, não vá ser um ambiente com violência. Outro ponto é, quando nós adentramos no espaço de trabalho, todos os marcadores sociais de diferença, que aí na teoria do Galton vão, de alguma forma, mostrar as violências culturais, né, que ele vai trazer a cultural, estrutural e a direta, também vão vir. Então, eu não deixo de ser mulher quando eu entro no serviço público porque eu fiz um concurso e passei na mesma prova. Então, uma das questões de falar de assédio no serviço público é que as pessoas têm a ideia errônea de que ele não acontece, porque tem a ideia errônea de que ocorre uma neutralização das pessoas por conta de uma neutralização da impessoalidade para ingresso no serviço público. Exato. Então, apesar da gente contar adequadamente com esse valor e princípio constitucional da impessoalidade do concurso público, isso não é capaz de neutralizar todos os marcadores sociais de diferença. Então, nós entramos no ambiente de trabalho de alguma forma reproduzindo tudo que acontece fora dele, ou como nós lidamos, e isso vai nos dizer muito também sobre a discriminação. E aí, para a gente entender como tudo isso se comunica, e até mesmo para a gente chegar nessa questão estrutural, o que eu tento, né, sempre explicar para ser mais didática basicamente, o assédio ele tem duas raízes principais. Uma raiz é a discriminação, porque ela é um fim em si mesma, mas ela também é uma raiz. E a outra raiz são os processos e as estruturas de trabalho. Então, por que o assédio é complexo? Ele é complexo porque ele vai misturar hierarquia do trabalho com questões sociais, né? Então, com os marcadores sociais, e também vai trazer essa complexidade tem questões do indivíduo e tem questões da instituição. É por isso que nós sempre vamos olhar para o processo de trabalho, mas também precisamos olhar para os fatores discriminatórios. Porque, historicamente, o que a gente vem adotando no Brasil é ou um lado ou o outro. Ou um conceito de assédio moral da Irigoyen que não inclui perspectiva de gênero, raça ou de qualquer discriminação, mas é muito bom na parte de processo de trabalho, ou outros conceitos, como, por exemplo, eu trabalhei no mestrado, que são focados no fator discriminatório. Então, realmente, para a gente entender tudo isso, é importante a gente ter em mente, vocês vão perceber que eu vou sempre passear por esses dois campos, que são essas duas raízes. Dito isso, o que como que eu venho com isso para esse tal desse assédio moral e assédio sexual, que a gente vê, né, e fala muito. Os dois
E aí é importante também, como a gente está aqui no CIN de Itamaraty, falar um pouquinho do contexto internacional, né? Que não há um padrão internacional em relação aos conceitos. Então, acredito que não é novidade para os servidores do Itamaraty, mas a OIT percebeu que não havia padronização, por isso que a Convenção 190, que é a primeira norma internacional que tratou disso, ela apresenta um conceito amplo, que aí cada país signatário vai fazer a devida adaptação ao ordenamento jurídico e à cultura. Ou seja, o que eu vou falar que é assédio aqui, não é assédio no mundo inteiro. O que eu falar que é conduta abusiva aqui, é conduta reprovável, inaceitável. O que eu falar que é assédio moral pode ser assédio sexual. Então, eu acho que por isso que eu sempre venho primeiro falando, é violência. É um ato de violência, porque isso é em qualquer lugar do mundo que é. Eu estou, de alguma forma, entrando na esfera do outro sem a devida permissão. Né, e de maneira desproporcional. Claro que tem algumas mudanças culturais que chocam mais, mas é por aí que a gente caminha, né, pensando em quem não está no Brasil. E aí, o assédio moral, ele é uma conduta abusiva, enquanto o assédio sexual é uma conduta com conotação sexual. Então, o que vai diferenciar os dois? Se vocês quiserem parar e falar, tudo bem, eu realmente quero saber se isso aqui é um assédio moral sexual, até porque tem hoje um entendimento, né, de um maior rigor no âmbito disciplinar com o assédio sexual, que hoje, inclusive, a orientação de que seja, né, que oriunde aí que seja de início a uma penalidade de demissão, uma indicação, né, a princípio. Enquanto, 2 pontos para vocês conseguirem entender a diferença. Vai ter uma conotação sexual. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, os meios praticados ou os fins pretendidos. Vou explicar. Enquanto no assédio moral eu tenho uma conduta abusiva, né, que ela vai por meio dessa violação da dignidade, da integridade física ou psíquica de outra pessoa, degenerar, né, então ela vai eu venho com a conduta abusiva, essa conduta abusiva, ela é praticada, né, ela decorre, na verdade, mas ela é uma conduta abusiva, e aí ela é praticada por meio dessas ações de intimidação, de isolamento, né, exclusão, a própria discriminação, e ela vai resultar em quê? Ela vai resultar na violação da dignidade ou integridade física ou psíquica. Ou seja, tudo, e ela independe de intencionalidade, tá? Eu vou me desapegar do conceito bem, mas é nessa linha o CNJ. Então, tudo bem, começa ali numa conduta abusiva, que independe de intencionalidade, e eu chego nessa violação da integridade física ou psíquica. Como que isso se parece? Isso vai aparecer pra gente ou por uma degradação das relações né, sociais, ou por meio de uma degradação do ambiente de trabalho, de forma geral. Quando a gente pensa no assédio sexual, então vocês já sabem, olha, o moral ele não tem conotação sexual, agora eu estou falando de conotação sexual. Mas qual? Aquela que não foi consentida. Então, aquela que não foi autorizada. Então, também não é qualquer ação de conotação sexual. É uma não consentida. Por que meio? Assim como o moral pode ser por uma ação verbal, não verbal, física, psicológica, de todas essas formas. E qual que é o intuito disso? O intuito ele é muito parecido hoje já no entendimento CNJ mais adequado com o internacional com o do moral. Então, eu também quero humilhar, eu também quero rebaixar a pessoa de alguma forma, eu quero isolar. E eu faço isso por meio desse ato de conduta sexual. E mais especificamente, eu posso fazer tudo isso para obter uma vantagem sexual. Então, enquanto um tem a conotação sexual, o outro não tem. Tem intencionalidade e o outro não necessariamente teria uma intencionalidade. Você poderia ter um assédio moral culposo, vamos dizer assim. A pessoa age daquela forma, não especificamente porque ela quer obter alguma coisa daquela pessoa. Ela só quer exercer o poder de forma violenta,
será que a gente pode dizer isso? Que ao exercer o poder de forma violenta, ou seja, impor-se como chefe, ou impor-se como colega mais experiente, ou impor-se como porque eu estou pensando nos diversos tipos, né? Ou impor-se de alguma maneira, querer impor seu poder, qualquer que seja ele, de maneira violenta, não necessariamente eu quero obter uma vantagem para mim, que é uma coisa que necessariamente tem que estar presente no assédio sexual. Para que se configure assédio sexual, deve ficar comprovada a intencionalidade de se obter uma vantagem indevida, vamos dizer assim? Vai depender, né? Então, quando a gente entra em assédio sexual, tem duas modalidades que a OIT já adotava antes na Convenção 111, na interpretação da Convenção 111. E elas são, enquanto uma é a por chantagem, que a gente chama de quid pro quo, é isto por aquilo, eu estou praticando para quê? Eu exijo uma conduta, uma prática de uma natureza sexual, para quê? Para que eu te ajude ou para que eu não te prejudique. Ou seja, olha, te chamei para sair, o que for. Se você for, você ganha alguma coisa, ou se você não for, ou as duas nuances. Esse formato, se a gente coloca uma figura hierárquica, vai compreender o tipo penal de assédio sexual. Exato. Só que aí tem uma confusão, e aí eu espero que todo mundo fique atento agora. A gente normalmente vai estar falando da esfera administrativa. Né? Então, primeira coisa a gente precisa entender, dentro do serviço público que eu posso ou não posso fazer, independente do Código Penal, porque senão há um enfoque maior só a um tipo penal, que tem outro regulamento. Um outro detalhe é que tudo isso que deve valer para a administração pública também pode ser discutido judicialmente. Então, não é porque vai para o judiciário que vai ser o conceito do Código Penal. Né? Acho importante pontuar, porque às vezes fica muito nesse que é o tipo penal, né? Sendo que os outros também são relevantes. E aí, o que é assédio sexual, mas não é o tipo penal? É o assédio sexual por intimidação. O que eu faço? Eu procuro algo muito próximo do assédio moral, que é: eu vou te isolar, eu vou te intimidar, eu vou te difamar. Então, também tem as fofocas, né? As conversas que, por muitas vezes, vão ali violar o nosso colega. Mas eu não vou fazer isso com a fofoca tradicional, porque ela seria mais para o outro lado. Gente, estou falando que fofoca é assédio, não, calma. Tem que ver o teor dessa fofoca. E aí, tudo bem. Então, qual que é o teor? Eu faço o mesmo produto do assédio moral usando algo de conotação sexual. Então, por exemplo, eu tenho uma conduta que eu humilho a Gabriela. Eu vou fazer isso utilizando comentários da vida sexual dela, do corpo dela, dos relacionamentos amorosos dela e por aí vai. Então, eu chego numa coisa próxima, mas eu uso um meio diferente. Não necessariamente tem que haver uma relação de hierarquia. Não. Porque, como você mesmo está falando, colegas que convivem ali no dia a dia podem, efetivamente, um ser vítima e o outro assediador, independentemente de haver qualquer tipo de relação de hierarquia. Não, com certeza. E aí entra também a importância da gente observar, porque no âmbito administrativo ou no âmbito civil, isso que a gente está falando aqui, né? Não há essa exigência de hierarquia. Então, aí vem aquele horizontal, vertical, misto, ou seja, todo mundo pode assediar todo mundo, inclusive pessoas em relação ao superior hierárquico. Então, o assédio, todas as setinhas que vocês imaginarem podem acontecer. Se tem pessoa, tem assédio, e às vezes nem é uma pessoa que a gente vai falar do institucional, mas a gente ainda está na relação entre, né, os indivíduos, ou seja, duas pessoas podem praticar violência em relação à outra. E não teria nenhuma plausibilidade jurídica da gente entender que algum tipo de violência passaria imune por conta da estrutura, né? Agora, a lógica do direito penal é outra, né? É uma lógica também de oportunidade, de outros fatores, né? Entendi. Mas o entendimento é esse, que não precisa, mas também tem um outro ponto importante, que a gente está falando de hierarquia de trabalho. O que fica claro que a hierarquia, ela impacta no consentimento. Então, quem pode dar consentimento para quem? Será que uma estagiária ou um estagiário dá consentimento para alguém
em altíssima posição? Será? Então, assim, tem todas essas nuances para observar. E tem também o ponto... Pode ser um agravante, inclusive, né? Porque no momento em que você está numa posição de poder e você exerce esse poder de forma violenta para obter qualquer tipo de vantagem, aquilo ali é um agravante, né? Sim. Da situação. A Sim. pessoa se sente muito mais subjugada. Uma coisa é óbvio, todo tipo de assédio é péssimo, é horrível, é errado. Mas uma coisa é eu ser assediada por um colega que está aqui trabalhando comigo no mesmo patamar que eu. E outra coisa é o meu chefe me assediar, seja moralmente, seja sexualmente, né? E o chefe do seu chefe, do seu chefe, do seu chefe. Aí fica mais complicado. Exatamente. Então, impacta de alguma forma no consentimento, né? Que a pessoa realmente consegue oferecer. Então, às vezes, porque a gente olha e pensa, foi algo consentido, mas existe essa condição? Então, é algo também para a gente tomar cuidado, né? Com as pessoas, com o outro. E tem o que eu disse para vocês no início, que é a questão dos fatores de discriminação, né, ou dessas condições que a gente chama, né, de diferença, ou seja, eu, mulher, vou continuar sendo mulher se eu for aprovada no concurso, e isso, de alguma forma, vai direcionar como são essas relações, como é o assédio, como as coisas vão funcionar para mim. E aí a gente pode incluir os outros, né, variados recortes que são ali reconhecidos como esses possíveis fatores utilizados para discriminação. Aí entra raça, entra idade, deficiência, orientação sexual. Então, tudo isso também compõe o entendimento de o que realmente aconteceu. Por isso, que no meu caso, e acredito que de outras pessoas que trabalham muitos anos com esse tema, que a gente tem um pouquinho de receio em simplesmente apresentar exemplos. Se te colocou na porta do banheiro é assédio. Se te pediu uma tarefa inútil é assédio. Por quê? É muito difícil sem o contexto, então a gente precisa ver o contexto da organização, a gente precisa ver um contexto dentro, ou seja, às vezes já era uma coisa que acontecia, a gente vai ter que olhar mais para a instituição, não que isso vá tirar a responsabilidade do indivíduo, e a gente também precisa entender quem é essa pessoa, porque o servidor público ele não é aquele bonequinho do pente. Ele tem ele tem toda a complexidade e várias nuances, então não adianta chegar, né, em um âmbito de análise e tratar como se houvesse essa neutralidade. Claro que isso não se confunde com, de alguma maneira, mexer em garantias constitucionais, em garantias individuais. Estabilizações, isso exatamente. Né? Então a gente continua assim, apaixonados com a Constituição, tudo certinho, mas a gente precisa desse olhar um pouquinho mais apurado. E como você vê qual é a melhor abordagem com a qual a gente deve trabalhar agora que a gente está iniciando um estudo e, enfim, trabalhando no novo regime jurídico do SEB, no Serviço Exterior Brasileiro. Qual a melhor abordagem hoje? Você tem alguma, assim, pelo menos mostrar para a gente qual caminho que a gente vai ter que seguir para poder garantir, pelo menos, que haverá um enfrentamento desse tema e que haverá como, a gente tem como prever na legislação fundamentos que nos garantam um ambiente de trabalho um pouco mais saudável? Bom, essa revisão, né, do regime jurídico é uma oportunidade única de realmente fazer essa revisão considerando além dos componentes da carreira, mas também a prática de assédio e discriminação. Então, é uma ação que a gente só pode tomar em uma revisão ampla, né, como está em voga, ou seja, realmente a gente vai entrar primeiro na estrutura da MRE, ou seja, quais carreiras compõem o MRE, como elas estão estruturadas e como elas se conectam. Esse é um primeiro ponto. Depois a gente vê em cada carreira vários componentes dela e como esses componentes estão posicionados em relação à não perpetuação de assédio e discriminação. Por quê? A política, que vai ter o nome Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio, ela é um elemento, mas ela sozinha jamais dará conta de resolver um problema social complexo.
Então, é necessário que a gente olhe para todos os componentes da carreira, promoção, progressão, desenvolvimento, remoção para o exterior, tudo que compõe, né, ali também perto desse desenvolvimento, as avaliações de desempenho, para a gente ver, peraí, nesse âmbito institucional, porque a gente disse, tem o pessoal, né, tem o discriminatório, violência e tudo mais, e tem relação e organização do trabalho. Aqui, o que o direito dá conta? Então, tem muito isso, porque foi muito colocado ao direito resolver questões sociais complexas. E ele tem uma limitação. Então, o nosso olhar ali para o regime jurídico é o que o direito dá conta de propiciar em termos de não perpetuar per si que essa estrutura não seja um ambiente fértil para a prática de assédio e discriminação. Esse é um ponto. Ou seja, quais são os fatores de risco para assédio? Né? A gente, eu não sei se ficou claro, mas a Mirelle é parte da equipe que faz a nossa consultoria. Ela, juntamente com o Felipe Drummond e a Laís Montgomery, são eles três que são a nossa consultoria, e um dos motivos pelos quais, assim, além de serem pessoas brilhantes, mas o perfil deles foi um dos motivos pelos quais a diretoria executiva do sindicato escolheu esta consultoria e não outra, pelo perfil dos consultores. Então, assim, eu acredito que a Mirelle uma das grandes aportes que a Mirelle vai poder fazer no nosso novo regime jurídico vai ser exatamente mapeamento de pontos a Mirelle usa um termo, como que são pontos de risco, não, são elementos de risco, ou seja, que são onde na nossa estrutura isso aqui pode gerar assédio, isso aqui pode ser uma fonte para assédio. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes que a gente vai poder tratar no nosso regime. É óbvio, o regime jurídico, ele pretende ser algo estruturante, então vamos tratar de vários temas. Só que tem assuntos que permeiam a vida, vamos supor, a vida privada de cada um de nós, servidores, é um assunto que é uma preocupação, vamos colocar como preocupação que permeia o regime jurídico. A gente pensar, então, em qualidade de vida do servidor, estando no Brasil, estando fora, é um assunto que permeia. Outro assunto, assédio, questões de assédio. Então, vamos fazer uma legislação o mais que tente ao máximo prevenir o assédio, né? Porque, como a Mirelle falou, o direito dá conta até um pedaço. Então, vamos ajudar o direito, né? Assim, é óbvio, a gente não vai conseguir resolver personalidade, não vai conseguir resolver estruturas sociais e preconceitos que existem, porque, de novo, adorei isso. O servidor não é o bonequinho do PowerPoint, né? A gente não é um stick figure, a gente não é um bonequinho que simplesmente desprovido de qualquer base ou de qualquer interioridade. Então, eu achei isso muito interessante da consultoria. Eu acredito que a gente tem um caminho, a gente certamente não vai ter as respostas e nem a cura de todos os males, mas a ideia é que a gente, mapeando, de novo, a pesquisa, ela é também um instrumento para auxiliar a nossa nova estrutura. A gente precisa saber, a última pesquisa foi quando, Ive? 2017. Então, são aí quase 7 anos. A gente quer saber, então, a gente não pode ter como base a situação do Ministério de 7 anos atrás, porque muita coisa mudou, algumas coisas melhoraram, a gente tem que ser, né? A gente tem que reconhecer que várias coisas melhoraram. Tem muito para evoluir? Sim, sempre, né? E a gente sempre mira lá na Lua. Né? Se a gente chegar ali na estrela, já está ótimo, né? Mas, não, ao contrário, a Lua é mais perto. A gente mira nas estrelas, se a gente chega na Lua, está ótimo, né? Então, a pesquisa está no ar até o dia 29, esse podcast irá ao ar no dia 14. Aliás, boa sorte, quarta-feira de cinzas, espero que sejam todos vivos.
depois do carnaval. Para quem pôde curtir carnaval, para quem está no exterior, é só mais uma quarta-feira, normalmente. Exatamente. Mas para quem está no Brasil é quarta-feira de cinzas, mas até o dia 29, ou seja, temos aqui mais 15 dias para vocês responderem a nossa pesquisa sobre assédio. O link para a pesquisa está na descrição desse vídeo, para a nossa pesquisa. Além disso, toda a legislação que a Mirelle tem comentado e citado, a gente vai pedir para colocar na descrição do vídeo também, porque eu acho que é importante. Tem gente que quer aprofundar ainda mais, né? Fica curioso e quer aprofundar um pouco mais sobre o tema e quer saber. Então a gente vai pedir para colocar também na descrição do vídeo toda a legislação que ela citar, tá bom? Inclusive, que legislação não tem tanta, né? Mas material a gente tem vários, então, principalmente em inglês. Então a gente já treina nosso inglês já para estudar assédio. Saiu essa semana um estudo muito interessante da OIT, e esse a gente precisa deixar. E aí eu só vou, Mirelle, só um segundo, só lembrando, a gente está gravando isso aqui na última semana de janeiro, então saiu agora na última semana de janeiro, tá? Porque o episódio vai ao ar em fevereiro, então a gente, para ficar claro. Então, aí saiu esse resultado que eles fizeram uma pesquisa analisando essa questão dos riscos psicossociais no trabalho e a utilização todas essas ações de saúde no trabalho e tudo, para ver como que isso estava se conectando com o assédio. Que para quem já trabalha com isso há mais tempo não foi tanta surpresa, mas tem umas evidências interessantes. E ali a OIT fez questão de reforçar e dessa vez deixar mais claro essa dupla conexão entre as condições de trabalho e o assédio. E aí o que eles observaram? Que eles se retroalimentam. Então, se eu tenho uma condição de trabalho ruim, se eu estou com tarefas além da minha capacidade técnica ou muito abaixo da minha capacidade técnica, se eu estou em um ambiente, não vou falar insalubre nos termos legais, mas um ambiente desagradável, que muitas vezes, principalmente no exterior, vai, né, e pode acontecer com vocês da condição não estar adequada. Se vocês estão ali submetidos a uma técnica de gestão, algum modelo de gestão que que ele não traz esse ar de colaboração, então não é uma gestão colaborativa. Metas, né, como a gente já falou, que é um exemplo assim, bem frequente de assédio moral, que são essas metas abusivas. Ou seja, o processo de trabalho ele criou essa situação. Essa situação aumenta, de alguma forma, a probabilidade de que o assédio aconteça. O que também não surpreende se a gente for ver como que os conflitos surgem, né, que um ambiente mais violento vai ter mais conflito, isso de alguma maneira pode se retroalimentar. E por outro lado, se eu tenho assédio frequente, eu também estou impactando nas condições de trabalho. Então, o que a gente viu aqui? No assédio sexual, eu vou criar, então, uma pessoa que praticou o assédio, um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante e desestabilizador. Isso é o quê? Um ambiente com péssimas condições de trabalho. Se eu venho aqui para o modelo de assédio moral, então eu vou degradar esse ambiente de trabalho. Ou seja, eles vão o tempo todo se retroalimentando. Por isso a gente nunca pode olhar só para um ou só para o outro. E aí vem o olhar institucional, né, dessa questão do assédio que vai de alguma forma permear. Eu sei que em outras áreas do conhecimento tem outras teorias em relação a isso. Eu vou trazer aqui para a gente o do bem jurídico, novamente, que é o do CNJ. Eu acredito que em gestão, talvez gestão pública, mas se não está minimamente normatizado, eu acho melhor a gente focar no que a gente já tem, né, de alguma forma conectado. E aí, o que o CNJ vai trazer? Ele vai falar que esse processo contínuo, né, então vão ser condutas abusivas ou hostis, não tanta novidade, porque agora a gente já falou bastante de conduta abusiva e conduta de conotação sexual, que elas vão, que elas usam, né? Estratégias organizacionais e ou métodos gerenciais que visem o engajamento intensivo ou excluir aqueles que a instituição não deseja manter em seus quadros. E aqui eu vou trazer o caso clássico do estudo da Margarida Barreto, que no meu entendimento foi a mulher mais importante, a estudiosa e a mulher mais importante desse tema, e ela
no estudo, né, na tese de doutorado dela, ela observou que o assédio no serviço público durava muito tempo. Então, se ali, em média, no privado, você tinha menos de 5% dos casos mapeados pela Margarida Barreto, com mais de 36 meses, ali estava mais da metade dos casos do serviço público. Então, o assédio no serviço público, ele tem nessa qualificadora também de se prolongar no tempo. Então, ele vai se prolongando. Por quê? Porque o servidor tem a esperança de uma mudança de governo e de gestão, porque justamente pela forma de ingresso no serviço público, você realmente dedicou sua vida, é um plano seu, é um plano da sua família, em que se investiu, organizou a vida, se submeteu a diversas provas para entrar, então não é uma coisa, essa rotatividade, né, ela não é tranquila de ser feita. Então, justamente por isso, dura mais. Só que aí tem um outro lado, que é a estabilidade. Então, por que o servidor tem estabilidade? Eu sempre gosto de lembrar isso, não é porque vocês são muito privilegiados, sinto informar, é porque vocês são peça-chave no Estado Democrático de Direito. Então, quando a Constituição fala que o serviço público ele vai ser regido pela moralidade, pela impessoalidade, pela eficiência, alguém precisa garantir que isso aconteça. Alguém precisa reduzir o impacto da mudança política, garantindo que a maior parte das políticas públicas consiga ter continuidade. E para eu fazer isso, eu preciso de alguma coisa, e a Constituição vai trazer, você vai ser estável. O que é a estabilidade? Ela é a proteção contra a demissão arbitrária. É isso. Não é que não pode ser demitido, né? A não ser algumas legislações de membro. Então tá, eu não posso te demitir, né? Eu não posso fazer com que a sua exoneração aconteça, mas eu posso fazer a sua vida muito difícil. E é justamente isso, porque o CNJ já fala, é uma pessoa que você não quer em seus quadros. Não quero. Ah, mas por que não exonera? Porque a gente está falando de uma pessoa com efetividade, né? Servidor efetivo. Ah, mas então é o privilegiado da estabilidade. Não, porque tem um dever, né? Tem alguns dos vários deveres. Então, isso é a garantia para a gente de que o nosso Estado vai estar rodando. Sim. Mas, como as pessoas são muito criativas, isso não fez com que o assédio não acontecesse. Então, muita coisa do privado é isso. No serviço público não tem assédio porque não pode mandar embora. E aí a Margarida Barreto veio e falou, olha, mas eu estou com tanto de caso aqui que durou 8 anos. 8 anos submetida à situação de violência. Então, eu tenho, né, também no estudo que eu publiquei, a gente deixa o link, alguns casos que foram revistos pelo judiciário. Então, a gente tem servidor federal que ficou mais de 15 anos. E aí aposentou, por quê, né? E ainda assim assediado, óbvio. Porque o assédio adoece, né? Exatamente. Esse é o efeito perverso do assédio. O assédio é violência. Por isso que eu venho trazer, não é que é uma coisa, o assédio moral, não, violência. Eu achei isso excelente, assim, não fica dúvida, né? É violência, o que é, para mim, vamos dizer assim, o hashtag desse episódio é o que é assédio? Hashtag assédio é violência. Então, assim, se é uma violência de cunho sexual, se é uma violência de cunho psicológico, né? Porque você configura o assédio moral, se é uma violência uma violência física, enfim, né? Vamos dizer assim. E ambos podem ser moral ou sexual também. Exatamente. Então, achei excelente essa sua sacada, essa sua definição, assim, o que você trouxe pra gente. Achei muito interessante, muito legal. Eu acho que é um bom momento também para a gente falar de o que fazer também. Exato. Sinto assediada, o que fazer, né? Quais os meios, quais os canais, o que a gente tem, de que forma eu posso alcançar ajuda? Isso, e assim, talvez, isso eu acho bacana, e só um pouquinho antes, o que fazer, quais são as práticas, porque assim, a denúncia é uma prática, assim, um caminho, né? Mas assim, existe alguma coisa que a gente possa fazer, ou assim, a gente como sindicato, tá? Ou nós como servidores, que a gente possa fazer para, vamos dizer assim, construir uma cultura de respeito, ou seja, uma cultura de não violência, pronto. Porque eu acho que se a gente construir uma cultura de não violência, daí a gente já está, de certa forma, combatendo o assédio, se a gente
Mas eu acho que é uma construção também, não? Porque, assim, para além de você pensar o que eu posso fazer para ter um ambiente de trabalho mais saudável, para ter um ambiente livre de assédio, imagina, um grande wishful thinking. Eu acho que é uma conjunção de coisas, né? A gente está pensando em uma série de ações dentro do sindicato, a gente tem insistido muito nesse assunto com a administração atual do Itamaraty. Nós estamos tocando nesse assunto numa campanha permanente sobre o tema para trazer esclarecimento, sobre o que é o assédio, quais são as formas de assédio, mas também sobre o que fazer sobre ele, e também pensando justamente nos fundamentos, ou seja, a gente está aí num projeto de reforma do regime jurídico, e eu acho que ele vai ser um grande impulsionador, porque para você ter um ambiente de trabalho menos tóxico, menos suscetível ao assédio, você tem que ter um ambiente de trabalho melhor construído nas bases que você está falando. Exatamente. Então, tem problema na estrutura, em como se organiza, por exemplo, no serviço público, um sistema de carreira, e aí isso é um ambiente fértil. E aí o assédio já acontece, porque não tem nada relacionado a conflito, e tudo isso vai acontecendo. Eu acho que um ponto interessante um dos motivos de eu sempre estar falando que assédio é violência, é porque a gente só previne violência. Conflito a gente não previne. Exato, sim. Então já começa aí. Por quê? Se eu quero criar um ambiente em que eu não deixo o conflito aparecer, provavelmente eu vou ter explosões de violência. Por quê? O conflito é da natureza humana. Estou vindo aqui mencionando a professora Mayara Carvalho, que é de onde vem essa perspectiva, que é também das práticas restaurativas, para situar vocês num marco teórico ali. As pessoas, se a gente está, que é o que a Mayara vai trazer, numa relação de interdependência, e quando a gente está no trabalho isso existe, eventualmente nós vamos ter objetivos distantes, e isso vai acarretar em conflito. Agora, o conflito, se ele recebe o olhar adequado, ele vai fazer com que esse ambiente melhore, porque ali várias questões, se forem colocadas de maneira respeitosa, vão fazer com que todo mundo crie um vínculo maior. Qual que é a preocupação? Enquanto a violência é algo que nós devemos prevenir e do máximo que a gente puder fazer com que não aconteça. E tratar o conflito é uma forma de fazer com que a violência reduza. Cuidado que a gente tem que ter, que eu não sou tão restaurativa nessa questão, com a discriminação. Porque como advogada e vendo as experiências que a gente já tem no sistema de justiça, a minha preocupação sempre é da gente esconder discriminação dizendo que é um conflito. Entendi. Porque a discriminação, ela não tem razão, não tem como você justificar, ela não é um conflito. Então, se eu vejo, se eu pratico racismo, eu não tenho um conflito. Na verdade, eu estou praticando, inclusive, um crime. Então, como que o tratamento não é esse? Você não vai pegar a pessoa que foi, mais uma vez, afetada e vitimada e colocar ela para autocompor algo que não tem como, assim, e isso, gente, não é o ápice da justiça restaurativa, mas o meu entendimento do serviço público extraria, às vezes, um abafamento de questões que são importantes. Então, é algo que pode ser discutido caso a pessoa queira, sim, mas ela tem que sempre ser a protagonista dessas escolhas. Mas um ponto se a gente não está olhando para conflito e não está deixando que ele aconteça, normalmente vai aparecer alguma violência, porque eu não vou conseguir. Eu estou ali há muito tempo com objetivos diferentes. E vocês entendem bem isso. Às vezes você quer uma qualidade, às vezes o colega já está em outro ponto, o colega já está indo para o exterior. E aí vira aquela bola de neve. Então, o ponto a gente começar a ter o trabalho que, enfim, todo mundo pode fazer, pensar em algo em relação ao conflito, sem fazer com que isso absorva a discriminação. O outro ponto não praticar assédio, Porque não praticar. Por quê?
Muitas vezes eu tô dando palestra e aí eu tô com algum grupo específico, como aqui a gente às vezes faz juntas, é separado entre as carreiras, eu falo, se vocês não praticarem, olha o tanto aqui que já não vai, né, que já vai diminuir. Porque às vezes a gente fala, é a administração, é a pessoa que tá lá em cima, mas tudo bem, mas e o seu colega, às vezes que entrou no mesmo concurso que você, ou seu outro colega de uma carreira que às vezes está numa situação mais delicada que você, como é que você tá com ele? Verdade. E isso é uma coisa que o esclarecimento, trazer esse tipo de informação, a gente falar sobre esse assunto num podcast. É o que a gente tem, agora a palavra da moda, mas eu acho que é essencial, é o letramento. As pessoas precisam entender até o que é o que é discriminação, entendeu? Entender que, às vezes, o que era aceitável há alguns anos não é mais aceitável. Ou então, assim, a gente ficou muito chato. A gente ficou muito chato. Século XXI. Vou fazer o quê, não é? Estamos em 2024. Fazer comentários sobre a beleza da colega assim... não estou dizendo que você não pode elogiar os colegas, não, tá? Pode elogiar suas colegas, pode elogiar, falar do seu... agora, fazer comentários pejorativos sobre, nossa, você está precisando passar um batom, pintar seu cabelo, ou então fazer um comentário desse tipo, não tem cabimento. Não é? Assim, então, assim... Para pensar antes. Às vezes, parar para pensar já resolve 90% dos problemas, gente. Se pensar no objetivo, porque uma vez eu fiquei com um grupo, eles horas tentando me convencer que tinha um assédio, porque eu acredito que o assédio ele é intencional. Mas tudo bem, não precisa ser. Mas eu acho que porque tudo bem, às vezes a gente não tem essa consciência de que tal piada vai realmente ser discriminatório. Mas se a gente parar para pensar qual o objetivo, nunca vai ser algo bom. Dificilmente. O objetivo sou eu me divertir, mas a troco de quê que vai vir essa diversão? Então, acho que se a gente for realmente pensar por que eu falo isso, não vai vir coisa boa, sabe? E o que eu vejo, assim, Mirelle, da minha experiência, né? Eu lotada na corregedoria, da minha experiência que eu... E assim, também não só, né, mas de estar há quase 20 anos no serviço público, muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu só queria dar um toque para ela, porque ela vai ficar tão mais bonita se ela pintar o cabelo. Vou dar um exemplo, assim, besta, né, mas aí você entende que a pessoa às vezes entende que o objetivo dela é fazer a colega ou o subordinado mais bonito, entendeu? Mas assim, bonito na ótica de quem? Pronto, mas aí você entende que assim, de todo mundo. Porque beleza não tem um conceito. Mas é de todo mundo, mas gente. Mas todo mundo quem? Pois é, mas você entende que nem sempre eu concordo 100%, mas trazer esse entendimento, fazer este questionamento, trazer a pessoa questionar isso, porque para ela é muito sedimentado. É o que todo mundo pensa, mas não é o que todo mundo pensa. E eu acho que é isso, esse incômodo. E aí pronto, de novo, a gente vai ter um conflito para evitar a violência. Entendeu? Às vezes você fazer esse... A intervenção, que é a intervenção do espectador, que é o padrão ouro, exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que nesse ponto, eu faço questão de deixar bem claro o seguinte, cultura organizacional, esse tipo de manifestação das pessoas, a coisa de não parar para pensar, tudo isso se muda, gente, infelizmente com dor. E dor é o seguinte, tem que denunciar. Tem que denunciar. Porque o assediador, a pessoa que discrimina o outro, ela pode fazer aquilo ali sem pensar e por conta das crenças pessoais e tudo mais dela, mas ela tem a obrigação de aprender, ela está vivendo em sociedade, sabe? E talvez só assim, para aprender. Você tem que usar os canais para denunciar. É difícil? Não vou dizer que é fácil, não. É muito difícil. A gente que já acompanha, a Gabriela acompanha diariamente, mas eu acompanhei processo administrativo disciplinar, é muito sofrido. Mas é assim que se muda, Você tem que fazer sua parte. Nós aqui no sindicato estamos prontos para ajudar, criamos canais, tanto de ajuda psicológica, quanto de assessoramento nos casos de assédio.
O MRE tem o NAP, né, o Núcleo de Apoio Psicológico, que é da DSS, né, da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor. Tem uma psicóloga lá, ela está disponível para, assim, além do sindicato, nós também somos um ponto de referência, mas tem quem se sinta mais, vamos dizer assim, tranquilo, mas às vezes a pessoa não é sindicalizada e aí não se sente confortável em contactar o Sind, não é necessário, tá? Mesmo que você não seja sindicalizado, o nosso canal de atendimento, o nosso Disque Assédio, ele é também para você. Assim, você pode fazer a denúncia, é óbvio, o encaminhamento talvez não seja o mesmo do sindicalizado, porque a gente tem um apoio, nós temos um apoio psicológico, nós temos um apoio jurídico, mas certamente que o nosso Disque Assédio estará lá para acolher e para ouvir e para dar o encaminhamento que for possível dentro da situação de cada um, né? Então, temos nosso Disque Assédio, nós temos aqui dentro do MRE o NAP, nós temos a CEPADIS, que é a Comissão de Prevenção ao Assédio e Discriminação dentro do Ministério. O governo tem o Fala BR, inclusive, então, que é o mecanismo, vamos dizer, o canal oficial, e foi feita a revisão do ano passado, né, em 2023, foi feita a revisão do Guia Lilás, que vamos dizer, hoje é o que nós temos de mais, vamos dizer assim, positivado com relação à caracterização de assédio, o que é assédio ou não é. Então, o Guia Lilás é meio que um guia de, vamos dizer assim, referência para assédio no governo federal. E nós temos aqui no Ministério também, que foi lançado em março do ano passado, o Guia de Conduta. Então, eu acho que assim, é importante para... A gente ouve muito, né? Mas eu vou denunciar, não vai dar em nada. E aí eu vou repetir para vocês o que eu digo para as pessoas que conversaram comigo sobre isso. A denúncia é um fim em si mesmo. É óbvio que o ideal é que a denúncia de assédio, tá? A gente está falando da denúncia de assédio. As denúncias, elas serão apuradas e será dado um encaminhamento. Se for o caso de uma abertura de processo disciplinar, ele será feita, a depender do grau, será feito um termo de ajustamento de conduta, pode ser feita uma punição mais severa. Enfim, em caso de assédio sexual, como disse a Mirelle, a orientação é de uma punição que pode chegar até a demissão. Então, eu queria só dizer que, além disso, mas assim, ainda que não dê em nada, ainda que assim, a denúncia, mas eu não vou conseguir provar, esse é um dos grandes medos das pessoas que denunciam. Só o fato de ficar registrado que aquele fato aconteceu, só do fato daquilo entrar no radar, já é uma maneira da gente começar a combater. Porque por mais que aquela pessoa, enfim, não venha a ser punida ou não venha a ser punida da maneira que nós gostaríamos, porque existem condições, e realmente existem situações de assédio que é muito difícil provar, mas o fato daquilo estar em registro já fica, vamos dizer assim, como uma base para melhoria. Mas provar para o direito, os colegas podem dar apoio de qualquer forma. Exato, isso é muito importante, Gabi, porque, por exemplo, falar quando que é a virada de que vai ser assédio ou não. A virada é quando você entendeu o que está te incomodando. O direito é outra coisa. Pronto. Então, acho que esse olhar a gente tem que ter, porque se algo está me incomodando, se algo está fazendo com que eu me sinta mal, com que eu sinta ansiedade, com que eu não queira vir para o trabalho, com que eu questione a minha competência profissional, é algo que precisa ser visto. Por quem? Depende, às vezes é por uma questão médica, às vezes é a corregedoria, mas pensando em vocês como coletivo, validem a vivência dos colegas de vocês. Porque não é em razão do enquadramento jurídico ou não, de uma instrução probatória ou não, que a vivência deixou de existir ou que aquilo deixou de fazer efeito. Excelente.
Então, eu acho que, e principalmente aqui para os servidores que estão sindicalizados, usem o sindicato como esse lugar, que é o lugar que vai ajudar vocês a entenderem, olha, juridicamente é ou não, ou a gente tem outro esporte, ou é uma questão de gestão. A gente vai ficar de olho, vai conversar, vamos ver como a gente faz, para ajudar vocês, às vezes é um conflito, e vai ajudar, realmente auxiliar nessa filtragem. É assédio? É conflito? É gestão? É saúde? No é mínimo, tudo? vai ter o acolhimento. Exato. No mínimo, você vai ser ouvido. No mínimo, você vai poder receber apoio psicológico e esclarecimento. Então, é isso. E não invalide seus sentimentos, não invalide suas emoções, suas vivências e nem a do outro, porque a gente está começando a trabalhar com o tema, né? Então, a gente não pode esperar que todo mundo seja especialista em enquadramento de condutas em tipo administrativo e penal. Eu acho que a questão aqui é muita gente começar a olhar para os nossos, né, colegas com carinho, nessa opção, nesse lugar de realmente acolher, e o restante cabe a cada área, né, se resolver. Mas eu acho que isso é insubstituível. Bom, gente, acho que o nosso papo já... A gente só tem um recado, a gente vai ter o nosso evento, o nosso Congresso Internacional sobre assédio. Assédio no mês de maio. No mês de maio, é o mês de combate ao assédio, não é? No serviço público, não sei se é no judiciário também, então eu acho que é no serviço público. Maio é o mês de combate ao assédio, então nós vamos ter o nosso Congresso Internacional sobre, a gente espera que no nosso congresso a gente já nós daremos o resultado da pesquisa. Exatamente. Né? Então, nós teremos palestras bem interessantes, estamos aí na prospecção de palestrantes, mas tem pessoas muito boas já em internacional. Exatamente. A gente está nas relações exteriores, exatamente. Tem que valer, é um evento que esse congresso, ele é um congresso que a gente está tentando fazer. Nesse momento, como ele ainda está sendo planejado, eu não posso dizer exatamente o que são, mas nós vamos fazer em conjunto com outros sindicatos, tá? Não é uma coisa do Sinditamaraty. A gente quer realmente envolver os outros sindicatos, outras carreiras, porque como a Ive falou agora há pouco, não é exclusividade nossa. Não é, a gente está muito próximo, então parece que tem mais aqui, mas quem está no judiciário pensa a mesma coisa, quem está em outros ministérios às vezes pensa a mesma coisa. Acontece mais aqui nos institutos federais. Eu tenho casos de assédio sexual, especialmente, são muito mais do que a média, não é? Assim, eu não fico numérica, mas o número de proporcional tem mais sexual, é maior sexual do que moral nos institutos federais e nas universidades. Então, sobre o evento de maio, nosso Congresso Internacional, a nossa assessora sindical, coordenadora do nosso núcleo de assédio, de combate ao assédio do Sinditamaraty, doutora Eliane Cesário, vulgo doutora Lili, ela tem um recadinho para dar para vocês, e também a professora doutora Ana Magnólia Mendes, que é a coordenadora da nossa pesquisa, ela também tem um recado para vocês sobre o evento e sobre as estratégias de combate ao assédio do sindicato. Aqui no Sinditamaraty, avaliando todo o cenário de política de combate e enfrentamento às formas de assédio e discriminação no serviço público, avaliamos a necessidade de uma estratégia de atualizar a pesquisa de meio ambiente de trabalho que foi realizada em 2017. O objetivo dessa pesquisa é realmente identificarmos quais são as melhorias que as políticas do MRE podem ter trazido ao ambiente de trabalho, mas com uma preocupação, que é a preocupação com a subnotificação, porque nós sabemos que o assédio existe, os conflitos de trabalho estão aí, e muitas vezes as pessoas não confiam, seja na instituição, seja na forma do processo. Tem muito medo ainda que precisa ser encarado, né? Precisa ser superado, e a pesquisa está aí exatamente porque a gente quer identificar quais são as formas de violência mais comuns no Itamaraty, para a gente poder apresentar então propostas de melhoria, remédio e solução. Olá, sou a professora Ana, já estive aqui com vocês para divulgar a pesquisa sobre atos de violência no trabalho do Sinditamaraty. Gostaria de agradecer imensamente a todos filiados que participaram
já responderam a pesquisa, já entraram no link. E gostaria de convidar os que ainda não fizeram, que façam até final de fevereiro, porque a coleta desses dados é de extrema importância para as políticas sindicais que serão discutidas em maio no Congresso, na conferência que o Cine Itamaraty vai promover. Então, todos esses dados serão analisados pela nossa equipe do IBRACT e vamos apresentar no Congresso, para que sirvam como instrumento, como subsídio para discussão e elaboração de políticas sindicais de combate e prevenção à violência, à discriminação, assédio moral e sexual. Obrigada e até breve. Eu quero reafirmar que a gente vai colocar aqui na descrição todas as informações que a gente tem comentado, que é importante, Guia Lilás. Um detalhe, te interromper só para lembrar todo mundo, eu evitei ao máximo entrar em exemplos detalhados, por questão, nós não sabemos quando vocês vão assistir, mas no Guia Lilás vocês vão ter um número enorme de exemplos dos tipos de assédio e discriminação. Então, caso você queira saber mais, consulte o Guia Lilás, né? Que aí agora eu acho que com essas noções eu espero que fique mais tranquilo. Exatamente. Eu queria agradecer, Mirelle, por estar aqui conosco, nos trazer tanta informação importante. Essa participação, com certeza, vai fazer muita diferença na vida dos nossos colegas que estão aí pelo mundo, vão ouvir mais sobre o tema, vão se instruir mais sobre o tema e talvez com isso, inclusive, se sintam mais dispostos a denunciar, a ajudar o colega que está sendo assediado. Ou a buscar informações sobre o assunto, se informar, entendeu? Eu acho que, assim, ninguém está livre de assédio em nenhuma das duas pontas, entendeu? Por mais que a gente trate desse assunto, às vezes a minha postura pode ser considerada assediadora. Então vamos conversar mais, vamos nos letrar mais nesse assunto, para que a gente possa combater a violência. Adorei. Maravilhoso. Olha, e vamos lá, hein? Já sabe, curte, compartilha. Ativa o sininho. Avisa para os amigos, manda para o pessoal, todo amigo seu, colega, parente que é servidor público. É importante que a informação seja disseminada. Quanto mais informação o servidor tiver, o servidor esclarecido ajuda na construção de um ambiente de trabalho mais saudável. Ajude a gente a construir esse ambiente. Aceitamos sugestões, aceitamos comentários e estamos muito felizes de estar fazendo esse trabalho e, novamente, obrigada, Mirelle. Eu que agradeço. Obrigada, Mirelle. Obrigada, ouvintes. O podcast tá indo. Valeu, gente. Até a próxima, Valeu, hein? Obrigada.